Agora pegue a sua mente e traga a ela tudo que você conhece como deserto. E traga a sua mente tudo que você conhece como Éden. Sabe o que Deus da Bíblia está dizendo nesta noite de sexta-feira? Eu posso pegar o seu deserto e transformá-lo no jardim do Éden. É que mesmo Jesus conhecendo as intenções dos corações, Jesus aceitou o convite e foi à casa de Simão. Jesus não vai à festa por causa de quem patrocina a festa. Jesus vai à festa por causa de quem Ele mesmo já convidou para estar lá. A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e eu tenho certeza que você está aí maravilhado, porque você acabou de assistir a chamada, do culto da mulher de aniversário do 19º aniversário do culto da mulher, ou seja, 19 anos, do culto da mulher, que será realizado no dia 1º de agosto. Você viu aí a pastora Helena Raquel. Venha participar conosco, venha viver esta grande festa. Vamos agradecer a Deus, não só pelos 19 anos, mas pelo sustento do Senhor neste tempo em nossas vidas. E como nós estamos agradecendo, eu quero agradecer a Deus também aqui pela presença do nosso pastor João Miranda. Está mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, pastor. Os nossos telespectadores com certeza têm uma alegria muito grande em ter o Senhor para nos esclarecer alguns assuntos esses que com certeza estão vindo do coração de Deus para o coração dos nossos telespectadores. E, pastor João. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes quero te agradecer, pastor Pedro, por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento aí com você, com o nosso grande amigo, irmão Serginho, que nós queremos te agradecer. Também enviar um meu abraço a todos os telespectadores, que Deus possa te abençoar muito a sua vida e que realmente isso aqui seja um momento com Deus, Possamos aqui nos confraternizar nesse momento tão importante para nós e tenho certeza que vai ser para você também. Amém. Muito obrigado, pastor João. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui conosco. E hoje, queridos, nós temos um assunto muito importante, e por que não dizer que é um assunto fundamental para uma vida feliz, que é o perdão, que é realmente buscar viver uma vida livre para ter alegria no coração. Eu queria, já de antemão, compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo 9. E diz o seguinte a palavra do Senhor: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Ou seja, aquele que busca não trabalhar em cima de um agravo sofrido, de algo que se aconteceu, de uma ferida que um dia lhe foi desferida na sua alma, no seu coração, no seu brio, alguma coisa dessa natureza, e fica vivendo aquilo, realmente
ele vai perder uma grande oportunidade de descobrir grandes amigos. E para isso, nós estamos aqui com o pastor João, que vai estar falando para nós acerca deste assunto, desse está revolvendo, ou seja, está suscitando assuntos que já foram às vezes passados, e como diz o adágio popular, nós não somos um museu, né? Nós estamos vivendo de coisas novas, apesar de que visitar um museu é sempre legal, porque traz à memória a história, mas histórias boas que devem ser contadas e vividas. Porém, a falta de perdão, a falta de entendimento dos momentos de fraqueza de alguém contra nós, isso pode ter trazido e está trazendo muita dificuldade para a humanidade nesses dias. Mas para isso, nós estamos aqui com o pastor João, que vai falar um pouco para nós a esse respeito. Pastor João. Obrigado. Querido, quando nós percebemos aqui esse texto, este contexto, nós vamos ver realmente o que Salomão estava dizendo, né? Quando nós abrimos o livro de Provérbios, a primeira coisa que nós lembramos é que o livro de Provérbios, ele é a sabedoria de Deus na terra. Ele é uma tipologia de Jesus, né? Jesus veio trazer todo o desejo, a vontade do Pai aqui na terra. E o livro de Provérbios, ele fala exatamente isso, né? Ele fala exatamente disso, da sabedoria de Deus na terra. E aqui ele está falando de nós buscarmos um relacionamento. Acaba englobando o relacionamento, né, pastor? Você buscar um relacionamento que está cortado, ou não? Né? Houve um problema, né? O Salomão está dizendo exatamente isso aqui, né? E aí ele permite aqui o que é a vontade de Deus quando existe um relacionamento cortado. Aí ele fala aqui que quando nós encobre a transgressão, nós buscamos uma amizade, isso é, nós buscamos um relacionamento. Nós buscamos o quê? A volta. E isso tem base no perdão, não é, pastor? É o perdão. É o perdão em si. Por quê? Por que ele está falando exatamente do perdão? Porque só existe um objetivo que Deus enviou o Filho aqui. Perdão, ou não? Porque o primeiro relacionamento que foi cortado foi do homem com Deus lá no Jardim do Éden, não? Sim. Não foi? E Deus perdoou. Então, a primeira coisa que aconteceu foi lá. Né? Quando Adão usa aquela palavra, lá do capítulo de número 3, versículo 8 e 9, quando Jesus vem, ele está escondido atrás da árvore, né? Quando ele fala assim, ó, eu ouvi a sua voz, que vinha suando no jardim, eu me escondi porque eu estava nu. A palavra nu diz assim, eu me tornei um sagaz. Eu fugi do teu caráter. Agora existe uma inimizade entre eu e o Senhor e eu. Aí Deus providencia um perdão na hora. Pastor, interessante, né, aqueles telespectadores, o pastor João Miranda está falando, a Bíblia nos diz antes que o homem estava nu e não se envergonhava, ou seja, a sua nudez não lhe trazia nenhum problema, porque ele não via a nudez como uma transgressão, e sim como uma coisa natural. Mas depois que foram abertos os olhos, que veio o pecado, que transgrediu a lei de Deus, o homem buscou um esconderijo, como se pudéssemos se esconder de Deus. Não é verdade? É. Mas é como o Senhor mesmo disse, Deus providenciou o caminho da restituição, da volta para casa, o caminho de que ele, Deus, não estava buscando inimizade com o homem, pelo contrário, estava buscando reconciliação, não é verdade? Nós entendemos o seguinte, por exemplo, na minha opinião, aí já é uma opinião minha, Adão nem tinha percebido que tinha corpo, sabia? Ele está tão ligado com Deus. Sim. Ele só descobriu isso, poxa, eu pequei. Eu troquei o caráter de Deus, eu tinha o caráter de Deus, olha, eu troquei. Aí Deus falou assim, olha aqui, ó, vamos cobrir isso aí, né? Vou dar um jeito nessa história aí.
e você vai voltar a relacionar comigo de novo. É a obra de Deus. Ninguém consegue entrar no céu sem o perdão. Ninguém consegue reconciliar, porque a primeira coisa que nós temos que fazer na vida é o reconhecimento que nós temos que ter uma comunhão com Ele, direta com Ele. E quando nós iniciamos aqui o trabalho, eu dizia para você que o livro de Provérbios é a sabedoria de Deus na terra, né? A instrução de Deus na vida do ser humano, né? Foi o que Jesus veio fazer. Aí o que Jesus faz? Ele escreve, quando ele faz aquele sermão lindo, do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, hein? Ele faz o quê? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Não? A oração do Pai Nosso é uma oração conhecida de todos nós. Aliás, é uma oração conhecida de todos os credos, né? É uma oração padrão. Sim, né? Com certeza. Onde fala de adoração, onde fala de confissão, onde fala de intercessão, onde fala de ação de graça, não é isso? É uma oração padrão. Mas eu costumo dizer, pastor Pedro, que Jesus escreveu essa oração só por causa do perdão, ou não? É verdade, e nesta oração, né, que o Senhor nos perdoe assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Agora imagine se nós não perdoamos e vamos falar com Deus acerca disso e pedir de Deus o perdão. Nós estamos nos contradizendo. Veja bem, na nossa linguagem sacra aqui parece um trocadilho, né? Aqui. Um contrassenso. Olha o que ele fala. Ele fala assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: depende de nós perdoarmos alguém para ele nos perdoar. Ou seja, nós trazemos a base do perdão para os nossos atos pessoais. Ou seja, para nós mesmos. Senhor, o Senhor me perdoa de acordo com o que eu também estou perdoando. Isso é muito sério, né, pastor? Isso é muito grave, porque nós estamos dizendo que nós queremos o perdão de Deus focado no perdão que nós concedemos a alguém. E desde quando a gente não concede esse perdão, obviamente que a gente está dizendo assim, ó, não me perdoa, ou me perdoa na medida que eu tenho perdoado ou não tenho perdoado. Porque é a primeira vez na Bíblia que a Bíblia, Jesus usa a palavra Pai Nosso. Está dizendo agora, não é só meu Pai, é de vocês também. Amém. Ou não? A primeira coisa que não há uma exclusividade, há uma extensão, né? Agora, para você ser filho do meu pai, aí eu estou falando na minha linguagem, para você ser filho do meu pai, você precisa perdoar. Porque se você não tiver perdão para lá, você não tem perdão para cá. Se você não tiver perdão na horizontal, você não tem perdão na vertical. Aí. Ou seja, o meu perdão vindo da parte de Deus, o seu perdão, o nosso perdão, na realidade, ele tem que começar realmente entre os homens. Não é? Nós precisamos viver o perdão. Porque eu vejo, pastor, é como se fosse uma ferida, né? Alguém nos fere e nós colocamos um curativo. Mas imagine você todo dia indo lá e tirando o curativo para ver a ferida que lhe fizeram. Imagine você toda vez tirando. Será que essa ferida vai sarar? O versículo 10 está falando isso, né? É verdade. O versículo 10, o contexto está falando isso aqui. Amém. Tá falando. É verdade. Agora, por que, pastor Pedro, que eu digo sempre, que o Pai Nosso Jesus escreveu esse Pai Nosso exatamente por causa do perdão. Você pega o versículo 14, não, o Pai Nosso é do capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Correto. O versículo 14 e o 15, o que ele fala? Ele diz assim, olha, se vocês perdoar aqueles que lhe ofendem, o Pai que está no céu vai te perdoar. E o versículo de número 15, mas se você não perdoar os homens as suas ofensas, o Pai que está no céu não vai te perdoar.
Olha aquele exemplo. Você está fora. Desculpe. Mas é. Você está fora. E isso é muito sério que eu estou falando. Com certeza. E, querido, se você quiser conferir isso aí, não deixe de abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, como disse o pastor João. Está lá em Mateus 6, realmente fala sobre essas grandes verdades que às vezes nós passamos de largo. Às vezes nós não vivemos isso, não é? É importante viver isso. Mas até quanto, pastor, nós devemos perdoar? A Bíblia diz que 70 vezes 7. Então teria um limite de perdão? No caso, 70 vezes 7 daria 490 vezes? Seria isso? Primeira coisa que nós temos que entender é que perdão não se dá simplesmente porque as pessoas pedem. Com certeza. Ele já é automaticamente concedido. Veja bem, porque o primeiro exemplo que nós temos é quem? Jesus. Jesus, com certeza. Aí você pega o capítulo 23 de Lucas, versículo 34. Nota aí. Jesus na cruz. Alguém estava pedindo perdão para Jesus? Estava pedindo perdão para Jesus? Não. Ele estava cuspindo nele. Sim. Ele estava batendo nele. Sim. Estava crucificando ele. E o que ele fala? Pai, perdoa. Eles não sabem. Isso é perdão. Isso é perdão. Pastor Pedro, isso é perdão. Quando nós não... Tem pessoas que dizem assim, eu só peço perdão se as pessoas vierem aqui. Esse não vai perdoar nunca. É verdade. E uma coisa interessante, pastor e queridos telespectadores, olha que coisa interessante. O pastor João tocou num assunto muito importante aqui. A Bíblia nos relata que os dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda, que acaba em um determinado momento repreendendo o outro por conta da blasfêmia que fazia, por conta da agressão verbal que fazia a respeito de Jesus. Mas o Evangelho também nos diz que os dois, no início da crucificação, eles zombavam de Jesus, eles falavam, afrontavam Jesus na cruz, mas em um determinado momento, um deles se arrepende e começa a buscar entender que Jesus poderia dar para ele o que deu, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, talvez nessa trajetória, no início dela, talvez o nosso pensamento tenha sido transgredir, tenha sido não perdoar, porque, poxa, me fizeram, etc. Mas no meio do caminho, como aquele malfeitor da cruz, que estava ali pendurado ao lado do Senhor Jesus, se arrependeu e pediu a ele para que não esquecesse dele, na realidade, talvez seja hoje o momento, pastor. É sempre o momento de perdoar. É sempre. Você quer momento pior do que Atos 7,60? O caso do Estevão? Quer momento pior? É momento... Olhando pelo lado humano, nós olhamos assim, eu tenho que destruir, não tem como perdoar nessa hora. Olha, Estevão estava sendo apedrejado. Isso é importante entender. Então, a hora de perdoar, não tem hora para perdoar, é qualquer hora. Não deixa que a ira, que o sol cubra a tua ira, diz a Bíblia. Então, a hora de perdoar é agora. Nenhum de nós, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer muito isso, que a hora de amar é sempre agora. Porque amanhã eu não sei se as pessoas que eu vou amar têm condição de receber o meu amor, ou se eu tenho condição de dar esse amor. Eu não sei disso. E perdoar é o quê? É o resultado do amor, não? Então, você vê o Estevão. Estevão, diante daquela, sendo apedrejado, ele fala, pai, não resista. Ele ainda fala mais, ele não fala só perdoa, não. Ele fala, não resista. É verdade. Ou seja, não vá para o memorial de Deus isso aí. Passa em branco. Não é? E o resultado disso é lindo na sequência, né, pastor? É lindo, muito lindo, porque diz que se viu os céus abertos. Estava lá o Senhor de pé, à destra do Pai. Quando alguém está para receber alguém, você não fica sentado para receber uma visita, para receber alguém que chega e que você quer com receptividade, com amor e carinho receber, não é verdade?
você se coloca de pé. E o que foi que Estevão viu? O Senhor de pé. A destra do Pai. A destra. A palavra destra quer dizer com autoridade. Com autoridade. Com autoridade de receber. Com certeza. Né? Agora, quando você me fez uma pergunta, né, sobre quantas vezes? Sim, foi isso? Porque na realidade perdoar 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 daria 490 vezes. Isso teria um limite, somente para esclarecer para os nossos telespectadores, para nós também. Né? O telespectador pega o capítulo 18 de Mateus. A partir do versículo 16, você vai ver, aliás, aqui esse capítulo ele fala todo de perdão, praticamente de perdão, né? Mas a partir do versículo 16, você vai encontrar Jesus falando exatamente de perdão. Um texto exclusivo para falar de perdão. E aí, Jesus fala de reconciliação. É lindo ali, ele chega a dizer que o que ligar na terra será ligado no céu. Olha aí. Amém. E o que ligar no céu será ligado na terra. Então, veja bem, ele está falando que para nós ser ligado lá, nós dependemos de ser ligado aqui. Esse é o grande problema. Eu não posso ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o irmão. Entendeu? Então, é muito sério o que nós estamos conversando aqui. É muito sério. Agora, você preste bem atenção. E aí ele fala o seguinte, que quando dois concordam na terra alguma coisa concernente ao reino do céu, ele concorda lá. Isto é, quando existe uma divergência entre nós e nós concordamos, pega o texto lá, vocês vão ver que é isso que está dizendo. E eu pego e concordo aqui, o que Deus faz? Cortei. Apaguei tudo. Agora o pastor Pedro, o pastor João Miranda e o pastor Pedro estão lá. É uma coisa muito interessante, queridos irmãos. O pastor João aqui ele levantou uma questão muito importante. Primeiro, Jesus deixou o exemplo, como ele mesmo disse. Jesus nos deixa exemplo, ele não simplesmente diz, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Não, ele diz, faça o que eu estou te deixando como exemplo, que é perdoar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Senhor estava olhando a falhabilidade humana. Nós, como seres humanos, somos falhos. Mas a nossa falha não precisa durar muito tempo, ou seja, não precisa se estender. Não precisa existir isso. O que precisa é nós entendermos o verdadeiro amor de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos com o nosso programa Momentos com Deus. Graça e paz, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus. O pastor João diz para nós o caminho do perdão que nos traz uma plena reconciliação com Deus. Fala para nós a respeito disso, por favor. É que nós temos que entender, e deixar bem claro, é que o perdão é o resultado do amor, ou não? E o amor é quem? É Cristo, não é? E quando nós temos que entender que nós só vamos conseguir ter comunhão com Deus se nós perdoar. Nós alcançar essa dádiva de Deus de perdoar, nós precisamos fazer isso. Né? E no texto que nós estamos falando, do capítulo 18, no versículo 16 em diante, você vai encontrar ali ele dizendo o seguinte, que quando nós nos aproximamos para nós fazer um concerto, Jesus está ali, ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. E quando Jesus falou isso, ele falou exatamente nessa hora. Nessa hora. Tanto é que você vai ver o Pedro falando assim, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o irmão? 7 vezes? Porque na lei judaica, você perdoava 3 vezes. Nossa, aí Pedro falou assim, eu estou dando 7, Jesus falou assim, eu sou bom demais, porque a lei judaica é 3. Eu vou dar 7. 7, eu vou estar dando o dobro mais 1. Aí Jesus falou com ele que não 7. Mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí eu quero só falar com o telespectador, que para você ver em casa, você pega a sua Bíblia, no capítulo de número 18, versículo 23 em diante,
Jesus vai dar uma lição para você, para mim, para nós. Ele nos dá uma lição muito forte falando sobre o credor. Os credores. Um que devia, né? Um que devia 10.000 talentos, isto é, o imposto da Pérea, da Judéia e da Galileia. Estava endividado, hein? E o outro que devia 100 denários. Só quero, o programa está encerrando, eu só quero que você observe isso, e você vai ver e vai perceber que Jesus está dizendo assim: eu perdoei vocês uma dívida tão grande, de 10.000 talentos, que você não podia pagar. E agora vem um irmão aí com 100 denários e você quer matar, quer enforcar ele, e entender uma coisa, que a mesma mão que estava dizendo perdão é o mesmo que estava enforcando o irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Deus nos guarde a cada momento da nossa vida, para que nós tenhamos um coração livre para amar, perdoar e ter um relacionamento estreito com Deus. Obrigado. Queridos telespectadores, realmente estamos chegando aqui no nosso programa. O nosso pastor vai estar orando para nós encerrarmos o programa, mas antes de estarmos encerrando, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o perdão é uma dádiva de Deus. Talvez a gente até olhe assim, é a natureza humana, isso é humano, isso é ação em cima de algo que aconteceu, ou seja, é reação sobre alguma coisa. Mas quando se trata de ofensa e de perdoar, a nossa reação deve ser sempre o perdão. Perdoe sempre. Perdoe, porque você vai viver bem, a ferida vai sarar, e se a cicatriz ficar, vai só para te lembrar que você foi capaz de perdoar. Perdoe sempre. Perdoe sempre, porque nos traz uma vida mais saudável e mais feliz. Jesus perdoou. Jesus pagou o alto preço e nós devemos valorizar este alto preço. Pastor João vai estar orando para o encerramento do nosso programa Momentos com Deus. Que Jesus os abençoe. Quando você perdoa, a primeira pessoa que você ajuda é você mesmo. E essa ajuda ela é interessante, porque ela nos leva a um relacionamento estreito com Deus. Deus, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Obrigado pelo dom da vida, Deus. É muito bom viver e muito bom também saber que as pessoas estão vivendo, porque somos muito dependentes um do outro, Senhor. Tu nos fez assim e nós te agradecemos, Senhor. Agora eu quero te pedir uma bênção especial para todos nós, os telespectadores que estão agora, Senhor, nos assistindo, que eles possam ser muito abençoados, Deus. Se tiver alguma coisa no coração, Deus, que atrapalha, Deus, ao chegar à Tua presença, Senhor, tira. Deus, que o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, que a Tua misericórdia venha sobre a vida de cada um de nós, para nós limparmos o nosso coração, Senhor, e ter acesso, para que os nossos corações tenham acesso à presença de Deus. Deus, cuida as famílias agora, Deus. Cuida de cada família, de cada lar. Que a noite possa ser abençoada, que a noite possa ser, Deus, calma, tranquila, Senhor, e que os problemas sejam resolvidos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final do nosso programa e até o próximo encontro com o programa Momentos com Deus. Pastor João, muito obrigado. Eu que agradeço, rapaz. Fiquem com Deus.